Muito bem, meu amigo, minha amiga, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Chegamos agora ao nosso 15º tema da série Nisto Cremos. E qual é o tema de hoje? Nós estamos estudando as 28 crenças fundamentais dos adventistas e hoje vamos estudar a 15ª crença, Nisto Cremos, a ceia do Senhor. Hoje vamos aprender sobre a ceia do Senhor e você tem muitas coisas boas para aprender comigo, tá bem? Bom, eu quero, antes de avançarmos no estudo, fazer um oferecimento para você. Nós, todas as sextas-feiras, estamos estudando aqui no programa esse curso bíblico aqui, ó, As Profecias de Daniel. Toda sexta estamos estudando esse guia e você é o nosso convidado. Quer esta revista na sua casa para participar com a gente? Você que mora no estado de Santa Catarina, então você pode solicitar a sua revista agora. Acesse o site do nosso programa, a encontrocomavida.tv, esse é o nosso site. Ali você coloca os seus dados postais e alguém da nossa equipe vai até a sua casa fazer a entrega dessa revista, tá bem? encontrocomavida.tv. Tá aí com o celular na mão? Você tem o WhatsApp? Você pode até pedir pelo WhatsApp. Pega o nosso número e salva na sua lista de contatos. O nosso telefone, o nosso WhatsApp é o 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Salve esse número na sua agenda e manda para nós a seguinte mensagem: eu quero o curso Daniel. Nós vamos mandar para você um link para você colocar os seus dados postais e aí nós vamos entregar essa revista na sua casa sem você pagar nenhum centavo por isso. É uma promoção válida para todo o estado de Santa Catarina. Ah, pastor, eu não estou em Santa Catarina, mas eu queria ler essa revista. A gente manda para você o arquivo digital. Então, manda para o nosso WhatsApp o seu pedido. Eu quero a revista digital. E aí a gente vai enviar para você o arquivo em PDF. Você que mora fora de Santa Catarina, a gente manda o arquivo em PDF para você ler. Ou se você quiser fazer esse curso de Daniel online, você pode agora acessar o nosso site bibliamais.com.br e nesse site você vai poder fazer esse curso de forma online, inclusive assistindo a várias videoaulas que eu preparei com muito carinho para você e para a sua família. E os convites continuam, né? Eu estou fazendo o estudo de Daniel presencial todos os domingos e quartas-feiras. Ontem tivemos o nosso primeiro encontro lá na Igreja Adventista de Tubarão. E muito obrigado a você que participou com a gente. Domingo que vem, vamos para o nosso segundo tema. E você é o meu convidado. Então, em Tubarão, o nosso encontro acontece na rua Luiz Martins Colasso, 570. É no centro, ao lado da Escola Adventista. Todos os domingos, 8 da noite. Agora, no Perequê, ali em Porto Belo, Santa Catarina, começa quarta-feira agora, depois de amanhã. Então, toda quarta, a partir do dia 10 agora de abril, depois de amanhã, eu começo então aí na Igreja Adventista do Perequê esse curso sobre Daniel. O nosso endereço é Rua Olinda Peixoto, 611. Pegou? Rua Olinda Peixoto, 611. Você precisa se inscrever para participar desses eventos. Aonde? Em nosso site, encontrocomavida.tv. Acesse o site, clica lá em estudo presencial, você vai colocar os seus dados, vai receber um QR Code no seu e-mail. Esse QR Code é o seu ingresso para participar do nosso evento, tá bem? Te espero então no Perequê, você de Porto Belo, Itapema, todo mundo está convidado, próxima quarta, 8 da noite, na Igreja do Perequê. Vamos então ao nosso estudo da Bíblia. Já pegou a sua? A minha está aqui, ó. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da ceia do Senhor, essa cerimônia tão especial, e vamos tentar entender melhor esse assunto. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor para o estudo? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que agora, ao estudarmos a Tua palavra, nós sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo e possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos ao tema de hoje, né? A ceia do Senhor. Bom,
As ordenanças de lava-pés e da ceia do Senhor constituem o serviço da comunhão. Portanto, Cristo instituiu essas duas ordenanças para nos assistir ao entrarmos em comunhão com Ele. Então veja, a cerimônia da comunhão, ou também chamada de ceia do Senhor, é uma cerimônia instituída pelo próprio Cristo. Nós somos levados agora a João capítulo 13. É no Evangelho de João capítulo 13 que você tem um momento em que Jesus se reúne com os discípulos para a celebração da última Páscoa, e é nesse momento que Jesus pega uma bacia, coloca água nela e aí começa a lavar os pés aos discípulos. Lembra disso? Quando ele chegou em Pedro, Pedro disse assim, você vai lavar os meus pés? Não, você não vai lavar. Aí Jesus falou assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E então Pedro consentiu e Jesus lavou os pés de Pedro. Assim, os lava-pés tornou-se uma ordenança de Jesus. Então devem os crentes confessar todos os seus pecados e deles arrepender-se, incluindo orgulho, rivalidade, inveja, espírito de ressentimento e egoísmo, antes que possam experimentar o espírito correto, que os conduzirá à comunhão com Cristo em seu mais profundo nível. Foi com essa finalidade que Jesus instituiu a ordenança do lava-pés. Então os discípulos viviam ali competindo por saber quem era o maior. Está lembrado disso? Eles sempre queriam estar à direita ou à esquerda de Jesus. Durante muito tempo, eles brigaram pela supremacia. Jesus, como mestre dos mestres, pretendendo dar a eles uma lição da qual jamais esqueceriam, então colocou água na bacia e lavou os pés dos discípulos. Essa função de lavar os pés de alguém era a função do servo mais humilde de uma casa. Jesus se colocou nessa posição. Aliás, ele mesmo disse, em Lucas, de que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para servir e com isso ele ensinou que a nossa vida deve ser também uma vida de serviço e amor ao próximo. Então Cristo deu esse exemplo. Assim, a ordenança do lava-pés tem um significado. Primeiro, é um memorial da condescendência de Cristo. É um memorial da humilhação experimentada por ele na encarnação e na vida de serviço. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 7, diz que Jesus não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas ele abrindo mão, ou seja, ele esvaziou-se, esvaziando-se, assumiu a forma humana, a forma de homem. Jesus, no processo da encarnação, ele abriu mão dos atributos da divindade. Não que ele os perdeu, ele não fez uso deles durante a sua encarnação. Então, ele se humilhou, tornando-se servo e até a morte e morte de cruz. Então, a cerimônia do lava-pés, ela primeiro fala desse sentimento de humildade, de serviço. Isso havia no coração de Cristo. Ele se humilhou, assumindo a natureza humana. Ao transformar essa cerimônia preparatória numa ordenança, era a intenção de Cristo conduzir os crentes a um estado de ternura e amor, de forma que se dispusessem a servir uns aos outros. E Jesus deu esse exemplo. Depois que ele lavou os pés aos discípulos, ele voltou à mesa e perguntou para eles assim: vocês entenderam o que eu vos fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Então ele não só praticou, como ele orientou que os discípulos, a partir daquele momento, deveriam lavar os pés uns dos outros. Então isso denotava de que todos ali estavam para servir e que no reino de Deus maior é quem mais serve. Essa cerimônia foi uma cerimônia simbólica e também fala de uma purificação mais ampla que Deus deseja operar. Então, a lavagem dos pés operava mais que a limpeza dos pés, representava uma purificação do coração. É por isso que quando nós participamos dessa cerimônia, e eu já participei de várias, enquanto a gente está lavando os pés de alguém e depois alguém lava os nossos pés, enquanto estamos lavando os pés, nós oramos para que Deus lave o nosso coração,
de toda mancha, de todo orgulho, o egoísmo, de todo o pecado. É uma cerimônia espiritual. Os pés estão sendo lavados, mas o coração também deve estar sendo lavado. Então, a palavra de Deus nos orienta desta purificação. À semelhança dos discípulos, quando aceitamos a Cristo e fomos batizados, o seu sangue nos purificou. Contudo, enquanto andamos na vida cristã, experimentamos fracassos. O lava-pés, como ordenança, nos faz lembrar a necessidade de purificação regular, de que somos totalmente dependentes do sangue de Cristo. Belo isso, né? Agora um outro detalhe. Esta cerimônia está associada também ao perdão. E quando nós vamos lavar os pés uns dos outros, esse perdão mútuo deve acontecer. A atitude perdoadora entre os participantes indica que a purificação simbolizada pela ordenança tornou-se efetiva. Somente quando perdoamos é que podemos experimentar o perdão. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e deixou muito claro que o perdão divino é condicional. Jesus disse: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, quando você perdoa aqueles que te ofenderam, Deus também vai perdoar você. Agora, se você não está disposto a perdoar a quem te ofende, Deus também não vai te perdoar. Essa cerimônia do lava-pés também indica companheirismo entre os crentes. Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Foi o que Jesus disse para Pedro. Não haveria purificação nem companheirismo. Aqueles que desejam desfrutar de contínuo companheirismo com Cristo devem participar dessa ordenança. Agora vamos à celebração da ceia. O lava-pés é o ingrediente inicial e todos os que participam dos emblemas da ceia devem antes lavar os pés. Todo mundo tem que lavar os pés e ter os seus pés lavados. Passada a cerimônia do lava-pés, nós vamos agora para a cerimônia dos emblemas. Então, a ceia do Senhor deve representar uma ocasião festiva. Não é um período de tristeza. O serviço precedente do lava-pés já propiciou a oportunidade para autoexame, confissão de pecados, reconciliação de diferenças e perdão. Então, é uma cerimônia festiva. Assim como a Páscoa celebrava a libertação de Israel, a ceia comemora a nossa libertação do cativeiro do pecado. Você entende por que, então, essa cerimônia foi instituída no lugar da Páscoa? Isso mesmo. Jesus estava celebrando a Páscoa e aquela foi a última Páscoa que Jesus celebrou, porque no lugar da Páscoa ele instituiu a ceia. Os cristãos não mais celebram Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor, até porque que para celebrar Páscoa tinha que haver a morte do cordeiro, tinha que haver os pães asmos, as ervas amargas, e tinha que ser no dia determinado pelo calendário judaico. E a gente não faz mais isso. Então hoje o cristão celebra a cerimônia da ceia, da comunhão do Senhor. Então todos devem lavar os pés e agora todos participam dos emblemas. Agora, como é essa participação dos emblemas? Essa participação comemora a libertação do pecado. O pão pascal comido por Jesus era sem fermento. E o fruto da vide, o puro suco da uva, sem álcool. Somente o pão sem fermento poderia simbolizar o corpo de Cristo sem pecado. Da mesma forma, somente o puro suco de uva, fruto não fermentado da vide, poderia simbolizar apropriadamente a imaculada perfeição do caráter purificador de Jesus Cristo. Então, quando nós participamos agora dos emblemas do pão e do vinho, nós estamos celebrando a santidade de Cristo, porque são emblemas alusivos ao seu corpo e ao seu sangue. Então, nós celebramos a libertação do pecado. Nós estamos nos apropriando do sacrifício que Cristo fez. A participação significa comunhão, revitalização da nossa vida por meio do poder oferecido por Cristo. Num mundo cheio de lutas e dissensões, a nossa participação nessas celebrações coletivas contribui para a unidade e estabilidade da igreja, pois aí demonstramos verdadeira comunhão com Cristo e uns com os outros.
Mas o que podemos aprender hoje? Todos os membros da igreja devem participar dessa comunhão, pois nela, através do Espírito Santo, Cristo encontra-se presente com o seu povo e ele está presente ali através do Espírito. Vamos recapitular então. Todos participaram do lava-pés, agora vamos para os emblemas. O pão sem fermento é um símbolo do corpo de Jesus. Todos devem comer dele. Jesus disse, tomai dele e comei todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Então o pão, ele é sem fermento, porque na Bíblia o fermento simboliza pecado. Todos devem participar e ele é um símbolo do corpo de Cristo. Na ceia do Senhor, todos devem ter os pés lavados e lavar o pé de alguém, e todos devem comer do pão. Todos, porque é o símbolo do corpo de Cristo. E quando nós estamos moendo o pão, triturando em nossa boca, nós temos que nos lembrar de que Jesus teve seu corpo moído e triturado pelo pecado. Então, é a culpa que Jesus levou que levou à morte que ele teve. E quando nós participamos do emblema do puro suco da vide, nós temos que entender que ali há um símbolo do sangue precioso de Jesus. O sangue que ele verteu, que ele derramou por amor de todos nós. Agora preste atenção. Nós não cremos na doutrina da transubstanciação. Nós não acreditamos de que naquele momento o pão é o corpo e o vinho é o sangue. Não. Não existe essa transubstanciação. São símbolos. Jesus não precisa morrer novamente. A Bíblia ensina que ele morreu uma única vez pelos pecados do mundo. Não precisa morrer novamente. Não há aqui transubstanciação. A ceia do Senhor também significa um antegozo da segunda vinda de Cristo a essa terra. O serviço da comunhão cobre o espaço entre o Calvário e o segundo advento. Vincula a cruz ao reino. Une o já ocorrido com o ainda por ocorrer, o que constitui a essência da visão desse mundo do Novo Testamento. Então, há uma conexão também com a volta de Jesus. Em nenhuma outra ocasião foi Cristo maior na terra do que durante a memorável ocasião da ceia do Senhor, quando assumiu o lugar de humilde servo. Jamais será Cristo maior no céu do que quando ministrar a ceia aos seus santos. Dr. L. Andreasen é que disse essas palavras. Como a gente pode se qualificar para participar da ceia do Senhor? Primeiro, Jesus administrou a comunhão apenas aos seus professos seguidores. Então a ceia ela é aplicada aos professos seguidores de Cristo. Crianças normalmente não participam dessas ordenanças a menos que sejam batizadas. Então esse é o ideal. E a Bíblia instrui os crentes a que participem desses serviços possuídos de profunda reverência para com o Senhor. Essas são algumas orientações. Os crentes não devem tratar a ordenança meramente como uma cerimônia comemorativa. Ela constitui uma lembrança de quanto o pecado custou a Deus e quanto o homem deve ao Salvador. Também representa um meio de lembrar ao crente o seu dever de oferecer testemunho público de sua fé. E o mais interessante, quando nós participamos dessa cerimônia, nós estamos tendo o nosso coração lavado dos pecados, purificado e perdoado. Como eu li a princípio, depois do batismo, nós ainda temos momentos de falha, ainda temos quedas, e a cerimônia da ceia do Senhor funciona como um mini batismo para purificar-nos dos pecados cometidos depois da ocasião do batismo. Isso quer dizer que todos nós devemos ter os pés lavados e lavar os pés, todos devemos participar do pão, todos devemos participar do vinho, e de acordo com Jesus Cristo e Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, nós devemos participar dessa cerimônia com reverência e, todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Deixa eu te perguntar, você já participou de alguma cerimônia de Santa Ceia? Já participou? Pois você deve se programar, se preparar para participar. É lógico, seguindo toda a orientação da Bíblia. Todos lavam os pés e têm os pés lavados,
Todos participam do pão, todos participam do vinho. Então, se você estava acostumado a participar da ceia do Senhor não desta forma, eu convido você a estudar mais esse assunto, a refletir sobre ele e a pensar se a prática que você estava desenvolvendo até aqui, se ela estava correta ou não. Porque esta foi a prática instituída pelo próprio Jesus Cristo quando esteve nessa terra. E nós somos motivados a participar da ceia do Senhor, sempre que tivermos condições. Não há na Bíblia a orientação de qual deveria ser, de quanto em quanto tempo, a cerimônia realizada. Na Igreja Adventista, isso acontece normalmente a cada 3 meses e dá a todos os membros a oportunidade de terem os seus pecados purificados, perdoados, um momento de reconsagração, de unidade, de amor fraternal em nossas igrejas. Pensa nisso, pensa nesse assunto. Se programe para um dia participar também de uma ceia dessa e você vai perceber a importância desse rito na vida cristã. Sim, meu amigo, minha amiga, que bom foi estudar hoje a respeito da cerimônia da comunhão, a ceia do Senhor. E eu espero que você tenha a oportunidade de participar dessa cerimônia segundo a orientação do próprio Cristo e que essa cerimônia traga santidade, perdão, justificação à sua vida. Eu queria orar com você hoje para que essa graça de Cristo alcance nossos corações e para que nós nos preparemos todos para a breve volta do Senhor. Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pelas orientações da Tua Palavra que nós hoje recebemos. Que nós busquemos de todo o coração praticar somente aquilo que o Senhor nos ensina por meio da Sua Palavra. E que tenhamos a alegria e o privilégio de participar sempre do corpo e do sangue de Jesus Cristo, até que Ele volte para nos buscar. Dá-nos a Tua bênção para esse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.